Olá a todos que nos acompanham nas redes sociais de A Crítica. Meu nome é Laina Feitosa, eu sou editora de Cultura e Variedade do jornal. Estamos em mais um episódio que celebra os 75 anos do nosso jornal, fundado no dia 19 de abril de 1949. Para isso, nós reunimos nessa primeira fase de entrevistas profissionais da nossa redação e também jornalistas que também contaram histórias nas nossas páginas. Hoje quem está aqui é a jornalista Betsy Bell, diretora da Press Comunicação. E eu e ela vamos compartilhar aí alguns causos, alguns fatos aí sérios, engraçados, importantes da nossa trajetória, né? Sendo jornalistas de gerações distintas. Seja muito bem-vinda à nossa série, Betsy. Olá, Ana, eu que agradeço esse convite. E é uma honra estar aqui, ainda mais trazendo histórias de um período que foi muito feliz e que foi base na minha formação como profissional. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. E para a gente começar, Betsy, em que ano que você começou a trabalhar em A Crítica? De que ano até que ano, na verdade? Eu fiquei na Crítica por 13, 14 anos, eu entrei em 91. E fiquei até 2004. Foi esse o período que eu fiquei na Crítica. E como é que foi a sua contratação? Quem te convidou? Em quais editorias você trabalhou aqui no jornal? Nossa, a minha contratação foi bem engraçada. Eu vinha de uma agência de publicidade, que era inclusive do Valdo Garcia, né? Trabalhei lá na questão publicitária e tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer um curso, que eu dominava muito essas questões tecnológicas de Macintosh, de computadores novos. E conheci um rapaz que estava lá e eu falava para ele da minha vontade já de entrar no meio, né, jornalístico, porque eu já estava quase terminando o meu curso. E eu estava entre uma emissora de televisão e ele falou que também conhecia o Seu Calderaro e que poderia me apresentar para ele. Eu fiquei entusiasmadíssima, né? Porque eu queria. Primeiro, eu já queria conhecer o Seu Calderaro, né? Que era uma figura completamente famosa e todo mundo sabia dele. Eu também já sabia. E foi assim que eu digo, bom, me leva lá que eu quero conhecer e vamos ver se ele gosta de mim, o que eu posso fazer lá. E eu vim e foi aí que eu consegui entrar na Crítica, conversei com o Seu Calderaro, mas logo no começo ele me mandou para essa parte técnica, né, que era mexer com computadores, e depois, sim, eu consegui entrar no jornal e passei por várias editorias aqui, né? Eu tive a honra de começar com uma editoria de cultura, que antes era o Criação, né? Onde o editor era o Mário Freire. Aí eu tive como colegas, pessoas só inspiradoras, que era a Leila Leong, né, jornalista, a Elaís Farias, que hoje está com um portal maravilhoso, né, e que fala dos povos originários. E aí, dentro de um período, eu disse, não, eu quero outras coisas também, né? Então, eu fiz polícia, que eu fiquei louca por polícia, foi uma área assim, que eu adorei, né? Cidades também. Eu passei por muita coisa. Depois de ter uma coluna, né, política, onde eu mesclava muito as questões jornalísticas com umas informações que hoje a gente pode dizer que era que nem um meme, né? Se é que eu fazer alguma comparação. Até esporte eu passei aqui. Eu não consegui fazer nada na área de economia. Na verdade, eu tinha meio que medo, né? Porque o editor aqui era o Paulo Castro, quem fazia economia era a Jacira, era a Vera Lúcia Pinto, e essas pessoas, elas tinham uma linguagem de um economês que eu não conseguia entender. E eu tinha meio que receio de entrar e não saber nada, né? Mas, então, passei por várias editorias na Crítica, a não ser economia. Eu entrei aqui em 2012 como estagiária pelo portal, na verdade. Eu estava, acho que no meu último ano ali de faculdade. Na época, o gerente do portal era o André Alves. Abri uma vaga aqui, eu mandei currículo, me chamaram, fiz o teste com ele. E passei e fiquei como estagiária do portal. Aí fiquei até o ano seguinte, depois eu saí
fiquei acho que uns 3 meses longe e voltei de novo já para um freela no Bem Viver, né, trabalhando com a Lucy Rodrigues, né, que era a editora anterior a mim, que me ensinou tudo, né, basicamente. E foi muito bacana, porque eu fui repórter de cultura por um tempo, depois fui convidada para ser subeditora, né, e hoje estou editora do caderno do núcleo dos cadernos Bem Viver e Vida. Foi muito bacana porque quando eu cheguei aqui ainda muito nova, muito menina, eu cheguei com uma sainha e minha sapatilha toda furada, pegava 2 ônibus para vir lá do Santo Agostinho para cá, mas sempre com essa vontade de aprender, né? Ficava até mais tarde porque eu era muito lenta, era muito devagar em pegar as coisas aí. Até a época que a gente tinha a nossa antiga chefe de RH, que era a dona Dalgisa, não deixava. Então, a nossa vida era se esconder pelos corredores, né, os estagiários que queriam ficar para aprender, enfim, para ela não nos pegar, que senão ela mandava a gente para casa. E assim foi muito bacana, porque a gente já entra nesse momento, embora eu me considere muito assim, uma jovem senhora. Claro, eu não sou uma jovem senhora, que eu não sou casada e eu tenho 32 anos de idade, mas é porque a gente é muito apegado ainda ao jornal impresso, né? É como se fosse uma cachaça, um vício que a gente, em nome da informação, a gente se desmembra em várias frentes. A gente grava vídeo, a gente vai para a TV, a gente faz o que for, mas quem passa por jornal impresso tem essa coisa muito timbrada. Sim. E aqui foi muito bacana porque foi quando eu entendi de fato que as tecnologias estavam tomando conta, né, do jornalismo, que existia uma transição, uma mudança nesse ciclo de informações. E aí foi quando a gente começou de fato, tem que gravar vídeo, tem que fazer isso e aquilo. Até hoje eu lembro o primeiro vídeo que eu gravei, que foi com uma nutricionista, uma pauta de saúde e bem-estar. E eu gravei, foi horrível. E mesmo assim, tipo, o meu gerente da época, que era o André Alves, bateu palma para mim, assim. Então é muito bacana, né, essa série de estímulos que a gente vivencia ao longo da nossa. Foram vários momentos, né? Uhum. E quantas pessoas tinham na redação na sua época, você lembra? Nossa. Já tinha um portal aqui? Não tinha ainda o portal. Mas a redação era uma verdadeira festa, né, gente? Era assim. Era uma turma muita gente, de né? muita gente, perto de umas 60, 70 pessoas, né? E todo mundo assim, era uma festa aquilo, porque e tudo muito estratificado, né? E exatamente assim, estava vendo aí o professor Valmir Albuquerque, e o que ele falava era exatamente o que o jornal A Crítica mostrava, com editores, com repórteres, e cada editoria tendo os seus chefes e vários repórteres atendendo aquela editoria, além, claro, do congraçamento com os repórteres fotográficos, que aqui já passaram e tem ainda profissionais maravilhosos nessa área. Além, claro, existe uma equipe para o jornalismo que não tem como não tirar daí os motoristas, as pessoas que faziam o jornal que mesmo. São nossos braços esquerdo e direito, né? Não tem como fazer jornalismo sem essas pessoas. Exatamente. Então, era muita gente mesmo, e a sensação era de estar realmente numa festa, né? Porque, em determinado momento, porque era todo mundo chegando e saindo, e fazendo material, e indo para a rua e voltando. Era uma das épocas muito efervescentes do jornal A Crítica. Sim, imagino, né? A nossa época também, a minha época já tinha o portal A Crítica, eu cheguei no portal, tinha bastante gente também, tinha 25 pessoas, eu acho de 20 a 25 pessoas, não sei. E o jornal impresso era gigantesco, era um mundo, né? Tinha uns núcleos, né, de cultura, de cidades, de economia. O caderno de variedades ficava um pouco mais separado, tinha essa linha do crack. Então, realmente uma vivência de redação muito enriquecedora, né? Chegava, no caso, como eu sempre fui da editoria de cultura, chegavam livros e CDs para a gente, aí ficavam correndo e gritando, me dá e-mail, não sei o quê. Então, assim, era realmente um contato que a gente tinha com todos, né? De forma bem integrada, porque onde todo mundo se partilhava, né, de um pouco mais de pertinho, como era muita gente, a gente tinha que lidar com todo mundo, né?
Todo mundo com a sua personalidade, com as suas habilidades. Sim, eu costumo dizer que às vezes as pessoas perguntam quais são as tuas inspirações do jornalismo. Eu tive algumas, é verdade, até porque tem grandes profissionais nacionais, mas as minhas inspirações estavam aqui dentro. Estavam aqui dentro. Estavam aqui dentro, as minhas referências estavam aqui, o Wilson Nogueira, Sérgio Bartolo, Mário Freire, Leila Leong, estavam aqui dentro. E Aruana, Dante. Então, essas pessoas todas contribuíram muito para a profissão do jornalismo que a gente faz no Amazonas. Com certeza. E você conheceu o seu Calderaro? Pode compartilhar histórias tensas, engraçadas que teve com ele? Memórias? Foi um prazer conhecer o seu Calderaro. Era uma figura que é aquilo, né? Como a gente estava conversando antes com a Laina, e ela falando que ela achava que o jornalista era meio sério, e não tem nada disso. Jornal. Quando a gente está na faculdade, a gente acha que jornalista de impresso é muito sério, que é sisudo, e não tem nada disso, e muito menos o dono. O seu Calderaro não tinha nada disso, ele tinha um carinho com todo mundo, e ele partilhava e compartilhava informações com a gente importantes, além de ele ter um texto. Eu li o material do seu Calderaro, muito bom, um texto muito bom que o seu Calderaro tinha, e ele era muito engraçado. O seu Calderaro usava ninguém sabe hoje direito, mas assim, como é, mas é um suspensório. Era um artefato que segurava as calças, né, dos homens. E ele já vinha com esse visual já de muito tempo. E, claro, já conhecia ele, um senhor. E quando ele ficava na cadeira, ele tirava um pouco aquilo. E a calça afrouxava, né? Só que chegou uma vez que eu estava na sala com ele, junto com outras pessoas, um ministro na sala. E quando ele levantou para cumprimentar, a calça arriou. E eu era uma garota, gente. Mas arriou até... Arriou um pouco e apareceu, que ela usava uma cirola, e foi exatamente isso que eu comecei a rir, porque era muito engraçado a cena, e a cara do homem... E eu não conseguia parar de rir, porque eu era uma menina, né? Imagina, uma menina de 22 anos. As pessoas me cutucavam e eu não conseguia parar. Então, assim, essa era a figura do seu Calderaro, além de ser muito divertido, e que eu tinha mesmo como um segundo pai, porque aqui também eu me considerava uma segunda casa, que eu vivia aqui. Sim. Né? A gente, nesse estágio inicial, né, profissão, acho que a gente faz parte, né, fazer essa imersão mesmo. Sim. E ficar aqui. E eu queria saber, Betsy, qual a tua cobertura mais difícil enquanto jornalista aqui? A minha cobertura mais difícil foi em polícia, que foi aí que eu desisti, disse, pelo amor de Deus, me volta para o Criação, me volta para o Bem Viver, porque não aguento mais, não. Quando eu fui para a polícia, tudo aconteceu, gente. Eu caí em cima do morto, e aí a gente pensa que isso é engraçado, e foi mesmo engraçado na época, mas aquilo não saía da minha cabeça, porque ele tinha um furo bem aqui na cabeça, né? Porque ele foi morto com um tiro na cabeça, e a polícia estava procurando, e eu estava naquele buraco que era cheio de palha, e eu caí em cima do morto. Nisso, todo mundo tirou sarro da minha cara, foi muito engraçado, por esse lado. Aí, até que me falaram assim, vá cobrir, por favor, Betsy. Era Jogo do Brasil, eu estava com uma bandeira do Brasil enrolada aqui perto de mim. E ele disse, vá cobrir, por favor. Tem uns rapazes que foram mortos em Terra Nova. A polícia vai lá e veja quantos são e faça a matéria. E eu sei que foi no dia que o Ernesto Penafor morreu. E eu louca para fazer essa matéria. O Ernesto Penafor, gente, era um poeta, chamado Poeta do Azul, aqui em Manaus. Era um homem que eu era louca por ele, né? Lia todas as poesias. Só que eu não estava na editoria de cultura. Eu estava passando essa época em polícia. Né? E lá eu fui cobrir no bairro Terra Nova essa matéria. E também era para ainda procurar onde é que estava isso. E eu saindo, pensando que fossem rapazes, na minha cabeça, rapazes,
com aquela mente de uma menina de classe média, eram rapazes, né? Eu tenho 1,63 m, então, assim, imaginei homens grandes, né? E quando eu cheguei lá, eu vi a cena, eram crianças, praticamente, porque eles eram muito minhões, né? Eram meninos que estavam virados com a cabeça para a terra, amarrados e com um tiro na cabeça. Eram 7. Aquilo me deixou tão mal. Eu cheguei na redação aos prantos. Quem me tentou acalmar foi o Sérgio Bartolo, me deu água, pediu. Eu não sei nem como é que eu fiz essa matéria. E parece que ela foi manchete do jornal. Mas para mim foi um choque marcante, ter né? visto. Para mim, não é. Aí eu fui ver realmente o que era ali a vida. Lógico, já tinha passado por cidades. E quando eu retornei, eu lembro disso, que quando eu retornei à editoria de cultura, eu já via com outros olhos, para você ver, né, como a crítica deu esse enriquecimento profissional. Eu já vi com outros olhos a cultura. Eu vi a cultura não só como, ai, que arte linda, Sim, sim. mas como uma manifestação e, às vezes, uma provocação mesmo social dentro das artes que eram produzidas que são produzidas pelos artistas daqui. Então, essa foi a minha pior cobertura. A minha cobertura mais difícil foi logo no início também. Eu era estagiária, trabalhava pelo portal, e no portal a gente fazia ali tudo, né? Um rodízio de todas as editorias, escrevia sobre tudo. E eu era estagiária ainda, ficava, na maior parte, subindo, escrevendo matérias sobre cultura, mas, assim, nos plantões a gente sabe que é todo mundo, cada um por si, Deus por todos. E aí cheguei para um plantão de sábado, estava almoçando, aí chega meu gerente e me chama lá, oi, André, tudo bem? É porque você vai para uma rebelião. Termina de almoçar e você pega o carro. E aí eu não tinha... Forte. Assim, eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu não fui sozinha. Foi um jornalista do Impresso também, se não me engano, foi a Ana Célia Ossami que foi comigo. E aí eu fui lá e tal, a gente viu os familiares dos presos estavam lá na frente. E aí estava toda aquela exaltação, né, dentro do presídio, mas assim eu consegui observar, né, depois o clima é sempre mais pesado. É sempre mais pesado. Tentei ver ali, catar informações por fora, né, dos familiares, e aí depois as autoridades fizeram uma coletiva de imprensa, a gente participou, eu peguei tudo que eu tinha reunido de informação e escrevi a matéria. Mas, assim, no primeiro impacto, é muito complicada. Mas quando você está ali acostumado com cultura você vai para uma rebelião, era a minha primeira, né? E qual é a tua cobertura mais satisfatória, Betsy? Pois é, aí que eu estou falando, depois de passar por várias questões aí, eu mesma em cultura, eu via que ia ser o aniversário de Manaus. E eu que provoquei as pautas. Falei assim, eu queria fazer uma pauta contando a história dessa cidade através dos seus monumentos, né? Dos seus prédios históricos. Eu queria entender um pouco isso. Então, faça uma série disso. E eu acho que por causa da minha paixão em história, acabei de me formar em história também, né? Que legal, acabei unindo duas paixões, que é a comunicação e a história, e fiz uma série de matérias que foi capa dupla, que foi de página dupla no Caderno de Cidades, onde eu pude acabar fazendo uma declaração de amor à minha cidade, mas através da história do que aconteceu naqueles prédios e como é que eles foram construídos e quais as pessoas que estavam por trás, as histórias que estavam por trás. Eu acho que essa foi uma série de matérias, então eu colocaria essa assim, de uma primeira lembrança. A minha também foi no início. Quem me conhece sabe, eu participo junto com o Dante Graça do podcast Item 19, no podcast das Galeras, mas a minha cobertura assim, mais impactante, né? Claro, sempre foram todos os festivais de Parintins, isso daí não tenho o que dizer. Isso. Mas assim, a mais satisfatória foi o meu primeiro carnaval aqui. Eu era estagiária ainda também. Trabalhava pelo portal, mas assim são 8 escolas, né, de um grupo especial. Então não são só 2 agremiações, são 8, então são 8 histórias
um grupo diferente, 8 temas. Então, assim, já tinha a questão, né, de realmente você ir ouvir o que estava rolando, né, o que estava pegando na Avenida do Samba, contar as histórias, né, falar dos sentimentos, né, emoções das pessoas e vir correndo, tipo, para a redação para escrever o texto. Então, assim, como eu era muito novinha também, aquilo foi muito especial porque a gente conseguiu dar conta. Eu lembro que a gente entrou tipo, às 7 da noite e trabalhou até às 7 da manhã, ininterruptas, todo mundo. E Eu lembro desses viradões. Esses vira-noites sem hora para acabar. Sem hora para acabar e tudo muito intenso, porque você tem que, não só né, aquela coisa que você vai para a redação, amanhã eu escrevo, você tem que pegar e gerar o conteúdo já para o site, porque quem está acompanhando a internet quer aquele... Mais portal, né? Ainda mais portal, que é aquele conteúdo, né, em tempo real, saber o que está acontecendo de fato. Então, assim, foi muito desafiador, porque eu ainda estava ali entendendo, né, a importância do mundo digital, né, a velocidade do mundo digital na minha geração, mas foi muito satisfatório para mim porque eu realmente entendo que eu consegui dar conta e me senti muito feliz, muito realizada. Ali eu entendi que eu podia, de fato, né, executar. A gente vai logo mais para a segunda parte da nossa entrevista. Prazer, obrigada. Olá! Continuando a nossa série de entrevistas em comemoração aos 75 anos do jornal A Crítica, nós selecionamos algumas figuras públicas de destaque no Amazonas, que figuraram, né, nas nossas páginas com seus projetos. E, além de falar sobre a atuação dessas figuras, né, no nosso estado, nós também vamos falar sobre como a imprensa acompanhou os seus trabalhos e os seus projetos. E quem nós convidamos hoje foi Valmir de Albuquerque Barbosa, ex-reitor da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui à nossa redação. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite. Só lembrando aqui, Valmir de Albuquerque Barbosa foi reitor da Universidade Federal do Amazonas de 1997 a 2001. É doutor em Ciências da Comunicação pela USP e ajudou a formar uma geração de jornalistas. Eu queria que o senhor começar essa conversa conosco, com o apoio também da nossa colega Beth Bell, que vai nos ajudar também, vai mediar aqui a conversa. Um momento muito importante, ou o mais importante, assim, da sua carreira, em que a crítica esteve presente, né, registrando no decorrer de sua trajetória. Olha, eu, por coincidência, tenho 75 anos, a mesma idade da crítica. E, olha só, que legal. Pois é. Na verdade, não cheguei a trabalhar como jornalista na crítica. Trabalhava no concorrente da crítica, que era o Jornal do Comércio, quando eu trabalhei no jornalismo impresso. Depois trabalhei na TV educativa e depois fui professor de todos os jornalistas formados pelo curso de comunicação da universidade que terminaram vindo trabalhar na crítica. Portanto, eu, de um certo modo, estava sempre presente, porque a turma começava a trabalhar muito cedo e eu sabia até antes do jornal sair o que estava rolando, porque estavam em sala de aula e pedindo para sair, né? Porque tinham que vir para o batente. Então, todo mundo começava a trabalhar antes de se formar. Hoje, sim, eu acho que está acontecendo, não sei ainda se está assim, mas, de um certo modo, as pessoas já estavam assumindo responsabilidades mesmo no jornal e elas tinham que, né, ir pedir professor. Eu já sabia porque a gente sabe, como o Beth Sibel acabou de colocar, aí, né, você era chamado para cobrir as coisas agradáveis e até desagradáveis, né, quando você não tentava fugir, lhe achavam. Ainda não tinha celular, mas lhe achavam para você poder vir para o trabalho. Então, eu acompanhava isso desde 74, quando eu comecei a ser professor da universidade, já comecei a compartilhar de tudo que acontecia em todos os jornais, porque quase todo mundo no curso de jornalismo trabalhava nos jornais da cidade, rádios e TV também. E como que era acompanhar, né? Como que era acompanhar a formação, né, das pessoas numa geração diferente, né, que não tinha, talvez não com tanta força, né, intensidade como tem hoje as questões digitais? Olha,
eu não faço muito essa diferença, porque eu acho que fazer jornalismo, primeiro, é gostar, é querer fazer, essa coisa que você, né, uma certa, como se diria assim, não digo vício, mas era um dom, algo que se queria fazer e, portanto, isso já nos colocava numa posição de estar sempre à disposição do jornalismo, né, de querer aprender, de estar aqui dentro. Exploravam, como sempre exploram o nosso trabalho, mas, de uma certa forma, a gente era uma espécie de exploração voluntária, né, porque você também queria ganhar e queria aprender. E esse convívio com os estudantes, né, era muito bom porque, enquanto se pensa que na universidade ou no curso de jornalismo, estava você trabalhando uma parte teórica só e só se falando disso aí, estava se falando de jornalismo. Exato. E, às vezes, como fazer melhor, discutindo, aprendendo com os que já estavam mais avançados, né? Vendo os problemas de como tratar determinadas situações, oportunidade de emprego, sair de um para ir para outro, enfim, tudo isso acontecia lá dentro da universidade, que aquilo era um caldeirão, Betsy Belleville, e você também deve ter visto isso. Sim, professor. Ali acontecia de tudo. De tudo. Professor, inclusive, eu tenho uma curiosidade, né? Uma vez que tanto tempo que o senhor deu aula na universidade e para tantas gerações desde a década de 70, que o senhor está falando aí, né? Eu já fui no finalzinho da década de 80 e entrando na crítica em 91. Como é que o senhor via os seus ensinamentos, né, dentro da sala de aula serem transcritos no jornal A Crítica, né, uma vez que vários profissionais passaram realmente pelas suas mãos, né, o professor Valmir foi meu professor também, né, e era o único professor doutor naquela época. Diante dos textos que o senhor lia, o senhor chegava com alguns, dizia alguma situação do que colaborava com aquela formação, uma formação dentro da universidade e também dentro do jornal? Olha, sabe que eu não me via bem nessa condição de dar conselhos ou ver coisa assim. Até porque o meu modo de ser professor era mais de animar. E eu acho que, quer dizer, na verdade, eu sempre, na docência, eu me alegrei muito mais com o sucesso dos meus alunos, do que eles faziam, de que me imaginar que eu tinha parte naquilo, sabe? Sabia que tinha parte, mas, na verdade, essa não era uma preocupação minha, e como não é até hoje, em nada que eu faço. Eu vejo que há uma certa diferença, né, entre você querer ser professor, educador, né, e alguém que tem um trabalho de professor, né? Era a minha vida, né? Quer dizer, eu gosto do jornalismo, mas não era a minha vida dentro da redação do jornal. Mas, como eu trabalhava no curso de jornalismo, o sucesso, ou o meu sucesso, seria o sucesso de todos aqueles que passavam pela minha sala de aula. Que aprendiam com o senhor. Né? E exatamente pelo talento que eles tinham. Tanto é que alguns descobriram que não tinham talento, foram fazer outras coisas, e se deram até muito bem fazendo outras coisas. E muitos passaram exatamente pelas redações. Eu acho que é muito importante isso. Aquilo, estava observando, acompanhando aí o depoimento de vocês. Esse fazer tudo no jornal é muito interessante, porque você passa por todo o processo. Exatamente. Né? Quer dizer, não dá para chegar de paraquedas e cair numa editoria e dizer que você vai fazer bem aquilo ali. Você só vai fazer bem em qualquer editoria de qualquer jornal, no meio de comunicação, se você teve vivência de todo o processo. Com certeza. Né? Antigamente, você tinha que conhecer até muito bem o pessoal lá da linotipia. O pessoal, quando eu comecei no jornal, você tinha que fazer, porque de repente você descobriu um erro, alguma coisa, ou um acréscimo de informação que você queria colocar a sua matéria,
né, estava lá. Nem sempre podia, porque, por exemplo, quando eu trabalhei no jornal, nós trabalhávamos com um censor dentro da redação, né? E que, primeiro, o que passava pela mão dele já era sagrado e acabou-se. O que não passava, não publicava. Aí, o que, depois de passar pela mão dele, não tinha como você rever. Às vezes, a gente dava um jeitinho, alguma coisa, não é? Mas você tinha essas limitações, porque vivíamos uma ditadura e um jornal podia ser empastelado caso não seguisse a tudo isso. Então, eu vejo que essa relação da formação jornalística com a qualidade da produção, não é? Ela está muito relacionada com essa vontade de fazer jornalismo, de quem trabalha no jornal, né? Porque é difícil a gente se descolar daquilo que está fazendo e passar por todas as editorias do jornal. Isso dá uma certa, digamos assim, um polimento à nossa formação como jornalista. Eu acho que é importante isso. Sim, a gente aprende a informar de modo global, né? Exato. Professor, a gente separou alguns PDFs aqui de algumas das muitas matérias feitas aí durante a sua trajetória. O primeiro que eu peguei aqui é do dia 9 de outubro de 2009. E a matéria é a seguinte: políticas terão resultados. Em 2 livros, o professor Valmir Albuquerque aposta nos resultados do Proformar para a melhoria da qualidade da educação no Amazonas. Eu queria que foi feita pela Ana Célio Sami, nossa colega na época. Eu queria que você comentasse essa reportagem para a gente. Olha, vocês me trouxeram, ainda bem que não trouxeram uma coisa que eu não tenha dado o suficiente, mas eu acho que este foi um projeto, né? Este foi um projeto que começa na minha gestão. Tem 2 projetos nessa área de educação, né? Que é de uma relação com a sociedade. Por quê? Porque nós estávamos na década da educação. Foi criado o Fundef. Sim. E com o Fundef foram dados 10 anos para que os estados e municípios fizessem a municipalização do ensino e os estados, porque se visava exatamente a universalização do ensino fundamental, e os estados teriam que ter uma formação de professores para dar conta do início da universalização do ensino médio. E nós tínhamos um problema muito sério. O Amazonas, como todos os estados brasileiros, nós não tínhamos professores com curso de graduação em pedagogia para poder fazer isso. E a universidade foi procurada pelo governo do estado e todas as prefeituras do estado. Então surgiu esse projeto Proformar, né? Que seria o projeto de formação e valorização do magistério brasileiro e aqui no caso do Amazonas. Você imagina, o concurso público dos municípios era exatamente o vestibular para entrar no curso de licenciatura em pedagogia. E essas pessoas já eram imediatamente passando nesse vestibular concurso público, elas já eram admitidas como professores em formação, né? Para compor o corpo de professores daquele município, que os municípios não tinham. Todos os municípios recebiam professores que eram contratados e preparados pelo Estado, pela Secretaria de Estado de Educação. Então, eles não tinham nem Secretaria de Educação, né? Então, criava-se a Secretaria de Educação, o Fundef iria distribuir, iria arcar com os custos para a formação desse pessoal, e a universidade foi contratada. Nós tivemos a coragem, e foi um negócio, porque a vida de gestor não é tão fácil. Sim. Ainda mais a minha, que tinha uma oposição ferrenha dentro da universidade. Pois é, isso né? Também fiquei curiosa de saber.
Ou seja, essa matéria é uma matéria de página inteira, e o senhor sabe que o peso de uma matéria de página inteira na muito crítica é muito importante. grande. Ou seja, É um horário nobre, né? Exatamente. E aí a nossa colega Ana Célia Ossami, que também foi sua aluna, Sim. né? Ela, E que com entende certeza... muito de educação. Bastante. Exatamente. Ela descreveu toda uma situação aí, que são os seus projetos. O senhor se sentia mais confortável quando o senhor era perguntado ou entrevistado por alunos que passaram pelo senhor diante de... O senhor já sabia como eles eram formados e como é que eles poderiam colocar isso no jornal? Não, porque eles não alisavam comigo, não. Inclusive, a própria crítica, uma das matérias assim, mais fortes, veio da crítica, inclusive, quando que todo ano eles fazem, que anunciam aquelas instituições públicas que o Tribunal de Contas faz aquela relação, que faz aquele escândalo que estão, né? E por causa de uma sapata de um prédio que a gente estava construindo a duras penas, que tivemos que trocar sapata por uma estaca para sustentar a estrutura do prédio, né? O Tribunal de Contas achou que devia suspender o financiamento da universidade porque nós estávamos nos desviando do que tinha sido aprovado e etc. Paralisou as obras da universidade e a crítica deu manchete naquele negócio. E foi aluno meu e que ninguém alisava comigo. A gente tinha, né? E eu entendia muito bem, porque esse é o dever do jornalista. Sim. Né? E eu Questionar. dever de um da qualidade dirigente dele da colocar qualidade, o seu posicionamento também. E um dirigente público tem que enfrentar isso. Como dirigente público, eu nunca me furtei a isso, porque você tem que ter transparência e ter isso. Mas quando eu vejo, por exemplo, essa matéria, ela me recorda muito bem, é a parte da oposição. A universidade, com isso, como a gente ia receber o dinheiro do Estado, a gente ia contratar professores, ia usar os professores pagando além do salário que eles ganhavam na universidade para poder enfrentar esses cursos, de irem para o interior para dar aula. Imagina, porque é professor que nunca saiu de Manaus, né? A vida inteira aqui em Manaus não conhecia o interior, e que é professor da universidade e que vai dar aula no interior do estado. Dá aula exatamente para essa gente, esse pessoal que está começando no município. Então, me acusaram, por exemplo, internamente. Eu praticamente passei por um processo, um tribunal de que está vendendo a universidade. Era aquela história do neoliberalismo, que você estava vendendo a universidade, quer dizer, porque a universidade ia receber dinheiro, fazer um serviço, né, que não era dela para fazer. Era assim, porque era a única universidade que nós tínhamos naquele momento em condição de fazer isso. E foi interessante. Porque sim, e hoje ainda temos o Parfor na universidade, que eu exato. acho que foi uma continuidade disso daí. Quer dizer, surgiu tantos projetos, tantas as coisas, mas a Faculdade de Educação foi cruel comigo e muitos professores, ele se dividiu ao meio, né? Os que concordaram com o projeto, porque eu não poderia fazer isso, né? Nunca passei por cima dos órgãos da universidade, né? E o Conselho Universitário aprovou, decidiu a entrada da universidade nesse projeto e foi muito interessante, porque com isso nós conseguimos fazer com que o Estado do Amazonas cumprisse, na década da educação, o compromisso de municipalizar o ensino fundamental, criando as secretarias de educação, o corpo de professores em cada município e começando a universalização do ensino médio em todo o Estado, que era a responsabilidade do Estado. Então, eu acho que foi um dos grandes momentos até da minha gestão, foi essa. Ao lado disso, uma parecida, que foi para a gente, com a Prefeitura do Estado, também para poder fazer com que a Prefeitura de Manaus pudesse iniciar a implementação do SUS em Manaus. Nós também temos aqui, professor, uma outra reportagem do dia 10 de junho de 2012. FUA, mantenedora da UFAM, faz 50 anos. Fundação Universidade do Amazonas foi criada para dar suporte financeiro à instituição. Queria que o senhor comentasse sobre essa reportagem, sobre esse fato. Os 50 anos da UFAM, e
A universidade ela foi criada na forma de fundação, mas uma fundação pública. E com o tempo ela foi se autarquizando, tanto é que ninguém podia receber dinheiro de ninguém, mesmo sendo uma fundação, porque esse dinheiro ia para o Tesouro Nacional e só poderia entrar no orçamento do próximo ano e etc. E nós conseguimos criar uma fundação, né? Uma fundação que poderia, eu acho que essa matéria se refere à criação da Unisol, não é bem a fundação da universidade, é mais a criação, né? Eu acho que são mais de 50 anos. Os 50 anos mesmo, da fundação assim. de universidade. Sim. Bom, aí muda um pouco de feição, porque é nesse mesmo período que a gente cria também a fundação para poder, que foi a Unisol, que foi criada uma outra fundação para financiar projetos da universidade com recursos extra-orçamentários, né? Mas os nossos 50 anos da universidade, nós queríamos frisar num outro tempo, porque eu não faço parte daqueles que acham que a universidade, nós já estamos com 100 anos, a UFAM tem 100 e tantos anos. Não. Na verdade, Universidade Federal do Amazonas, antiga Universidade do Amazonas é uma coisa, Universidade de Manaus é outra. Nós temos começa em 1909, né? Há 1909, um embrólio aí nessa questão. 1909, e nós agora estaríamos com 120, quase 120 anos 115 anos por aí de universidade, né? Mas a Universidade do Amazonas fez 50 anos durante a minha gestão. Inventamos, né, as bodas de ouro da universidade, que é essa universidade que nasceu como fundação. E é interessante porque esta sim, é caudatária de todos os esforços para que prosperasse o ensino superior em Manaus. A Universidade Livre de Manaus, ela termina em 1927, ficam as unidades livres, mas os primeiros professores dessa universidade, aí, que é hoje a Universidade Federal do Amazonas, que era apenas Universidade do Amazonas, né? Ela recebeu ainda pessoas como professores que foram formados pela antiga Universidade de Manaus. Ela recebeu a Faculdade de Direito, que foi a única que sobreviveu até a fundação da universidade, uma faculdade que tinha sido federalizada em 49, portanto, fazendo 75 anos, parece aquelas coisas de predestinado do Simão, fazendo também 75 anos que foi federalizada em 49, não é? Tornou-se um curso autônomo de direito, né? Faculdade de Direito do Amazonas, que era federal. Ela é incorporada à universidade criada pelo Arthur Virgílio Filho, que é pai do Arthur, que foi prefeito e tal, foi o nosso grande, né? Foi o criador, o propositor da criação da Universidade do Amazonas. Então, ela recebe ainda as faculdades estaduais, que era a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E a velha Jaqueira, que chamavam que era a Faculdade do Dr. André, que era o dono da família Araújo, era dona da Faculdade de Serviço Social, que era particular, e que doa à universidade, inclusive a faculdade, com prédio, com tudo, terreno que ainda tem aqui na Getúlio Vargas, na Getúlio Vargas, ali quase esquina com a Ramos Ferreira, ali era a Faculdade de Serviço Social da família Araújo, e que é integrada à universidade, né? Então, essa universidade, que faz 50 anos durante a minha gestão, é a universidade que é caudatária de todas essas experiências de ensino superior anteriores a ela, né?
e que incorporou, de um certo modo, esse espírito. Pode-se dizer que o espírito da velha universidade ainda percorreu os corredores da nova universidade, não é? E nós fizemos uma bonita festa aí, inclusive criando, tentando reconhecer exatamente os méritos e a luta para que a universidade fosse, de fato, uma universidade portentosa, que tivesse a serviço de todo o estado do Amazonas. Então, foi esse o sentido que nós quisemos dar, e eu acho que foi uma das coisas importantes, reconhecer, inclusive, quando se criam, se normatizam as honrarias da universidade. Nós tivemos esforço disso, o Conselho Universitário. Eu nomeei uma comissão que fez um estudo para conceder as medalhas de mérito universitários, o título de professor emérito dentro da universidade, que nós não tínhamos feito ainda esse reconhecimento das pessoas que deram a vida pela universidade. Eu acho que foi uma festa bonita, foi uma boa cobertura e uma boa visibilidade até para a minha gestão. Muito interessante. Professor, o senhor lembra como foi a abordagem da imprensa na época da sua eleição e da sua posse? Sim, olha, na universidade nós temos dois. Um é a posse, que normalmente se dá em Brasília, que é no gabinete do ministro, razão pela qual talvez até vocês não tenham, porque foi um pouco longe de Manaus. Sim. E não dava tempo até para fazer convite, porque fica na agenda do ministro, quando ele, para dar posse aos reitores das universidades, aquilo tem a folga na agenda do ministro, marca para dia tal e se dá posse no gabinete do ministro. Né? Porque tem que dar posse, porque só pode tomar posse lá, é ele quem dá posse em nome do presidente da República, e você toma posse em Brasília e volta para Manaus, que é a transmissão do cargo aqui, que também foi uma festa bonita. Foi uma festa muito bonita, preparada pelo ex-reitor Nelson Frade, que me antecedeu, e que ele escolheu o local para fazer a festa lá no Mindu, naquele... né, cercado no meio daquela floresta lá. Foi muito bonito a posse, e eu me senti muito lisonjeado pela escolha do local e pelas pessoas que foram convidadas. Então, a gente tem assim, uma memória muito boa desse evento, porque foi uma oportunidade da gente reunir pessoas que estavam um pouco separadas da universidade, porque a luta política naquele momento era muito séria e dividia as pessoas. Hoje a gente fala de polaridade, de não sei o que lá, mas as pessoas naquela época estavam muito divididas também, não é? Quer dizer, e nós conseguimos quase que né? E foi muito educada, muito solene, muito educada e muito feliz em termos de escolha e de tudo, sóbria, simples, né, como são as posses dos reitores na universidade. Nós temos também um outro registro aqui do dia 27 de novembro de 2015. Valmir é professor emérito. O senhor tinha comentado um pouquinho sobre anteriormente. Aí diz assim: ex-reitor da UFAM, jornalista Valmir Albuquerque, recebe hoje o título máximo concedido pelo Conselho Universitário. O que o senhor recorda desse momento, dessa cobertura? Esse é o momento mais importante da minha vida acadêmica, porque você ser professor, ser mestre, ser doutor, isso é um esforço pessoal, né? Pessoal muito grande, né? Você está ali se preparando para aquilo. Mas ser professor emérito, você depende de... É uma honraria, a mais alta honraria que a universidade pode dar a um professor, né? E depende dessa generosidade e reconhecimento dos outros. Precisa ter unanimidade no seu curso, na sua unidade acadêmica, né? No conselho universitário, porque as regras são um rigor muito forte para se apresentar, tem toda uma coisa. E você receber isso
eu acho que é uma honra muito grande. Eu acho que é a coisa que mais me envaidece na minha vida acadêmica, é exatamente esse título, porque é com ele que eu compareço e carrego a minha vida acadêmica, né? Porque é muito importante. E vejo que, não digo assim, merecido, mas eu acho que fiz por merecer. Porque, veja, eu me formei, eu não pedi para ser professor da universidade, naquela época ainda não tinha nem os concursos, né? Eram os professores na congregação que faziam uma indicação disso. Olha que interessante. Né? E eu saio da universidade, eu me formo no dia 20, por volta, acho que foi 12 de janeiro, ou foi 20 de janeiro, não me lembro bem. Quando é início de março, eu sou surpreendido com um convite para eu comparecer lá à faculdade para saber se eu aceitava a indicação dos professores para ser professor do próprio curso. Né? Quer dizer, foi uma honra. Né? Não, e dentro do seu projeto pessoal, né? O senhor ainda foi um reitor, pois seja, contribuiu por então, toda aí eu fiquei com aquela síndrome também de Rei Momo, porque eu terminei depois sendo o primeiro ex-aluno do próprio curso que eu acabava de fazer a ser contratado como professor, né? Quando se estabelece no Brasil a necessidade da titulação para o exercício da docência nas universidades, eu sou o primeiro a passar num concurso para fazer o mestrado na USP, né? E me liberam para ir. Né? Eu vou e volto, faço no tempo determinado para outro colega poder ir, porque só podia ir um outro depois que o outro voltasse, porque ninguém tinha muito professor para poder substituir. Né? E eu espero a minha vez, consigo passar para o doutorado, vou para o doutorado, termino sendo o primeiro doutor em comunicação do curso da Amazônia, né? Nos cursos de comunicação social. Né? E aí depois ainda terminei me elegendo, sendo o primeiro reitor formado em curso de jornalismo, formado, porque jornalista e ex-reitor temos vários, mas sim. Formado no próprio curso de jornalismo da universidade. Sou o primeiro reitor do Brasil, ganhei até um prêmio por isso, que a Intercom me deu, né? Por ser o primeiro. Digo, essa síndrome de Rei Momo, e consegui. E a universidade me brinda com essa honraria que eu acho que é muito forte, é muito grande para mim. Professor, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, na sua visão, qual é o maior desafio de se noticiar a educação nos veículos hoje, né, com o jornalismo hoje, que hoje se constrói de uma forma tão mais veloz do que talvez nas gerações antigas? Eu tenho trabalhado muito sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso, porque agora, saindo da sala de aula, eu tenho mais tempo para pensar, né? Refletir e estar vendo isso. Mas uma das atribuições do jornalismo sempre, além de informar, divertir, é também, né, educar, né? Educar. E a gente aprendeu isso desde cedo. E é imprescindível, porque hoje, com a velocidade da informação, também eu acho que o jornalismo, né, em função da mudança do modelo de negócio, porque está difícil, não é? Você não vê mais esse jornal físico de papel, né, circulando todo dia, toda hora, o volume, enfim, você lê o jornal pelo celular. Quer dizer, mas ele é o espaço ainda de uma reflexão mais apurada, não digo e mais redonda do que está acontecendo. Não tem outro espaço. Embora o rádio já revitalizado, que já não é aquele mesmo rádio, o podcast, todas essas coisas que se pode fazer e que a internet proporciona também, não é? Mas o jornal continua sendo aquele material não só físico, mas também
cultural que permite com que você possa ter uma reflexão mais aprofundada e que você se detenha com o olhar, porque uma coisa é o olhar. E esse, quer dizer, é olho e olhar. O olho é uma coisa para você ver, mas o olhar é exatamente a reflexão que perpassa, né? Que perpassa aquilo que você percebe com o olho e é capaz de você ligar com o mundo. Quer dizer, com tudo que você tem, com toda a sua capacidade de pensar, de ver o mundo, a sua visão de mundo. Então você confronta, acho que não dá tempo a notícia que lhe chega pelo celular, ela não permite que você se demore, porque ela já não é notícia 1 minuto, 2 minutos depois. Então, isso você vai encontrar, é a coisa, às vezes, do esforço que a gente faz. Eu que estou em casa, eu estou vendo isso. Eu vejo a primeira matéria, 8 horas da manhã, um fato, 8 horas da manhã, e ele não é mais o mesmo fato quando o último jornal da meia-noite. Quer dizer, ele já teve vários desdobramentos. Com os seus vários desdobramentos, com a sua, quer dizer, se você tem esse tempo para acompanhar, você passa o dia inteiro lá. Agora, se você não tem, você só vai ter isso no jornal. Esse jornal que a gente faz, que tem a obrigação de fazer esse recorte do dia, dos fatos, com análise mais apurada, com análise, que a gente diria, análise abalizada do jornal fulano de tal, né? Quer dizer, então, eu acho que por isso é que ele é imprescindível. Ele está mudando, mas não tem essa história de que vai acabar. Também não acredito nisso. Eu nasci vendo isso, quando apareceu o radinho de pilha, ia acabar com o rádio até de bateria. Não, ele continuou. Né? Que a televisão ia acabar com o rádio, que isso ia acabar com aquilo. Não acaba nada. Hoje você tem coisas que estão se juntando, que não são mais a mesma coisa, não são rádio, não pode dizer que é rádio, nem televisão, nem, sabe, seja lá o que for. Vira um outro produto. Mas o jornal continua, o rádio continua com a internet, a televisão continua como televisão, a televisão aberta, a televisão, e agora nós vamos para 3.3 e vai para lá. E cada um vai ter o seu papel e a sua função. Eu acho que isso é apenas enriquecimento. E você, Beth, agora nesse encerramento, você tem alguma consideração final a fazer para a gente? Eu acho que novamente agradecer bastante, e ainda mais com a presença do professor, doutor Valmir Albuquerque, que foi meu professor, que repassou vários ensinamentos. O Valmir me formou, né, junto com a UFAM e todos os seus professores, mas eu também fui formada aqui. Né? Sim, e assim, sim. Aqui foi assim no pé no chão mesmo, na prática, e não tem como não ter esse carinho especial por essa casa que eu ainda considero minha segunda casa. Um pouco emocionada aqui, de ver os colegas, de ver o prédio. E a palavra assim, de que eu acho que cumpri e contribuí um pouco com a comunicação e com esse jornal, e que ainda tenho que contribuir mais ainda com outras frentes e ter uma lembrança especial do que é e do que foi o Jornal A Crítica, e de ter isso liberado sempre para a população de uma forma com que, pelo menos, haja um pensamento diante do que a gente está enfrentando hoje na comunicação, né? Que vem com as fake news, né? E cada vez mais elaboradas, agora chamada de deep fakes, que coloca a imagem de uma pessoa falando uma outra coisa que não é ela que está falando, mas está ali a imagem falando, uma coisa bem mesmo desafiadora para a nossa profissão, né? E, enfim, a gente tem que sempre estar vigilante diante da informação correta que a gente vai passar.
E é isso, gente. Muito obrigada. Pois é, você, Muito obrigada. você se emociona também, acabei me emocionando, né? Apesar do nosso tempo estar curto. Porque a minha reportagem também mais importante, mais satisfatória, não foi bem nenhuma que eu descrevi. E eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Pode contar. A gente está aqui para ouvir. Na minha gravidez, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela é paciente do Hemoan, ela tem anemia falciforme, era uma doença crônica, e ela precisava de sangue, né, da doação de sangue. Há 30 anos atrás, não existia, né, campanhas de doação de sangue, não tinha uma visibilidade que tem hoje. Sim. Então, assim, era muito restrito. E, assim, tinha ela também pedindo, né, precisava de sangue para que eu pudesse nascer em segurança e para que ela pudesse sobreviver. E tinha também outras pessoas, né, que eram pacientes do Hemoan, que também precisavam ali daquela doação. E um jornalista daqui, que eu não sei quem é, eu procurei, mas eu não sei quem é, fez uma matéria que ela tem hoje lá em casa. Eu não achei para trazer hoje aqui. Olha, que mas eu tenho a foto dessa reportagem da pessoa que fez, não tem um nome, mas uma matéria que tem uma fotinho dela que elenca ela como uma das pacientes que precisavam da doação de sangue. E foi por meio da notícia, da reportagem do jornal, que um grupo de militares se mobilizou para fazer a doação de sangue, né? Então, e 20 anos depois desse fato, eu nasço profissionalmente aqui como estagiária. Né? Então, me sinto também muito grata, né, por nascer, né, de forma terrena, profissional, aqui em Acrítica. Isso é história, isso é crítica. Isso é jornalismo, isso é serviço público. Muito obrigada a todos por terem nos acompanhado. Desculpem aí a emoção. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube. E assim a gente encerra um dos nossos episódios da série em comemoração aos 75 anos de Acrítica, que tanto conta histórias. Até mais.